Saudações, queridos alunos. Ainda dentro do eixo estética ou filosofia da arte, nós vamos tratar sobre 4 conceitos que são muito interessantes e importantes dentro da estética, que é arte, cultura, indústria cultural e cultura de massa. Nós vamos diferenciar e entender a definição do que seja arte e dos entendimentos que envolve a arte, para poder diferenciar do conceito de cultura e também poder entender esse conceito, né? As diversas formas de entendimento que existe o conceito cultura. Também nós vamos tentar entender como é que a arte e a cultura estão envolvidas com outros 2 conceitos que são importantíssimos, que é a indústria cultural e a cultura de massa. Arte, cultura, indústria cultural, cultura de massa. Cultura hip hop. Podemos dizer que o movimento hip hop é uma cultura popular que manifesta diversas formas de artes e atitudes, um estilo de vida que influencia o mundo inteiro, uma construção coletiva de valorização de identidades, de conquista, de espaço público, social e político. E o movimento expressa tudo isso por meio da arte, congrega música, discurso, poesia, dança e o grafite. É uma manifestação cultural e artística híbrida, contemporânea, espelho do nosso tempo. O hip hop, como movimento social, político-cultural, aglutina sujeitos políticos contemporâneos que reivindicam o sentido de suas experiências em práticas específicas de atribuição de significado. Estes sujeitos estão dispostos a assumir o seu próprio descentramento, os locais onde atuam, o caráter imediato de sua ação, a palavra, o corpo e a mente para expressar sua identidade, sua visão de mundo, suas diferenças e similitudes, sua arte. Mas qual a diferença entre arte e cultura? Bem, foi pego esse movimento, que é o movimento hip hop, que é um movimento moderno e contemporâneo de cultura e arte, porque ele envolve as 2 coisas, tanto cultura como arte, né? O movimento hip hop, ele é um movimento híbrido, porque eu tenho tanto nele manifestações culturais, como também eu tenho manifestações artísticas, técnicas, habilidade, o modo de fazer algo, uma determinada coisa. No decorrer agora desse vídeo, nós vamos ver justamente as diferenças que existem entre arte e cultura e como essas ideias, arte e cultura, estão de certa forma ligadas com a indústria cultural e a cultura de massa. Continuando. Aqui a gente vê, por exemplo, imagens que caracterizam bem essa cultura, esse movimento. Sobretudo, a gente percebe que uma cultura ela está relacionada a um grupo de pessoas que comungam e dividem ideias, atitudes, comportamento, modo de ser, aparência inclusive também. Você pode perceber aqui nessas figuras que o hip hop é caracterizado por um estilo de vida, um estilo de dança, um estilo de música, um estilo de arte, e tudo isso, todo esse conjunto caracteriza esse grupo de pessoas. Podemos dizer que sim, hip hop é uma cultura. Uma cultura, sobretudo, a gente pode dizer que vive até a certo ponto às margens da sociedade, até porque é um tipo de cultura que é usada por jovens para manifestar toda a sua indignação social pela qual se passa em um determinado momento. Cultura no seu sentido antropológico. De acordo com a antropologia, o conceito de cultura diz respeito ao conjunto de significados que dão sentido a uma sociedade. A partir daí, temos valores, crenças, costumes e outros aspectos que contribuem para a construção da identidade cultural de um grupo, podemos também dizer de uma sociedade e também até de um povo. No sentido antropológico e sociológico, a palavra cultura é utilizada para designar o comportamento social de um grupo. Na cultura, padrões são estabelecidos dentro de uma sociedade,
Desde a eternidade, a criança já sofre influência do lugar onde nasce, através do contato com a família, com a comunidade e com a escola. Vai assumindo e integrando-se à medida que vai crescendo, os hábitos e costumes de sua região, ao seu modo de ser, de estar e de viver. Passa a agir de acordo com o que é normal e constante no local em que vive, passando a agir e atuar conforme os padrões que foram estabelecidos dentro daquela sociedade, ou seja, de acordo com a cultura daquela sociedade. Enciclopédia Barça, 1972. Podemos dizer assim que até certos preconceitos eles são culturais, porque eles são passados para pessoas desde quando essas pessoas são crianças. Elas já são educadas dentro desses preconceitos, né? Desse modo de ver o mundo. Elas não são criadas para ter uma cabeça aberta para o novo. Ao contrário, elas questionam esse novo, mas pelo sentido negativo, sem tentar se abrir e conhecer esse novo, né? Então a cultura, ela de certa forma, ela é passada para nós, né, através do ambiente onde a gente vive, aonde nós estudamos, aonde nós somos criados, e com esse ambiente nós aprendemos, né, o modo de ser, pensar, como agir e até os nossos preconceitos. Aqui nós temos, né, nesses desenhos, exemplos de cultura. Nós temos, por exemplo, a cultura indígena como a atividade do fazer a farinha. Nós temos a cultura enquanto histórias, enquanto narrativas, como mito. Nós temos a cultura enquanto um comportamento, né? Por exemplo, como o comportamento violento entre comunidades, entre autoridades. Nós temos também a violência já. Nós temos também a cultura como uma manifestação artística de dança, comida, como por exemplo o Festival Junino de Tracuateu. Quem é que não está saudade, né? Não está com saudade. Enfim, isso tudo aí são manifestações culturais e também artísticas. Nós temos, né, no sentido de que fazer farinha também é uma arte, porque é uma técnica, como a gente vai ver mais adiante. Em seu sentido estrito ou amplo, a noção de arte diz respeito a todas as obras de arte ou manifestações artísticas que compõem uma cultura. No limite, reconhece e define os produtos artísticos como tais e é habilidade ou disposições dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional. Então, eu tenho aqui uma definição de arte no seu sentido amplo, como a noção de se fazer uma determinada obra de arte. Depois a gente vai entender em que sentido ele está falando isso. Mas eu tenho aqui também a arte como a habilidade ou disposição dirigida para execução de uma finalidade. Ou seja, eu posso ter o conhecimento de uma técnica que vai me dar a possibilidade de fazer algo cuja finalidade pode ser uma produção de alguma coisa, desde uma música até uma roupa, né? Desde uma pintura até o fazer de uma unha, né? Então, a arte, ela é toda uma habilidade que eu tenho que me dá a capacidade de fazer bem uma determinada coisa, né? Produzir algo. Também a arte ela envolve interpretação, julgamento, avaliação e gosto. A arte também pode ser entendida como representação da realidade ou poieses. E aí eu volto àquela situação que eu falei lá em cima, as obras de arte ou manifestações artísticas, né? Ou seja, a arte ela é uma poiesis, a arte da representação, de representar a realidade, de tratar a realidade. E aí, enquanto poiesis ou arte mimética, né, no sentido de representar
a realidade, eu tenho, por exemplo, a música, eu tenho a dança, eu tenho a escultura, eu tenho a pintura, eu tenho o teatro, que são como o que a gente mais entende como arte, né, ou como cultura. Mas não é só isso, arte, e não só isso que faz parte de cultura, o que é cultura. Eu tenho, por exemplo, como eu falei, o comportamento humano, né? O comportamento, a cultura da violência, por exemplo. Eu tenho também o modo, uma atividade de fazer algo, a cultura da produção da farinha, de Tracuateua. Então, a cultura, ela é tanto manifestação artística no sentido poético ou poiese, como ela é a produção de algo enquanto técnica, que eu preciso de uma técnica para produzir algo. E aí, por exemplo, nas figuras eu tenho a produção de farinha novamente, eu tenho uma pintura retratando, né, a origem do homem, né, dos deuses, eu tenho a expressão artística da cultura do hip hop, eu tenho uma escultura do homem, né, do pensador, eu tenho aqui a figura do cavalo de Troia, que foi retratada no filme, né, a Guerra de Troia. Então, eu tenho aqui manifestações, né, artísticas, e eu tenho aqui dentro dessas manifestações artísticas estão dentro de um ambiente cultural, de uma cultura humana. O termo indústria cultural é um termo que vai ser muito importante também, né? E que arte e cultura vão estar ligados. É, é um termo alemão, cultura e indústria, foi criado pelos filósofos e sociólogos alemães Theodor Adorno e Max Horkheim, conhecido como Adorno e Horkheim. Apresentado no capítulo A Indústria Cultural, Iluminação como Engano em Massa, do livro Dialética do Esclarecimento, em que propuseram que a cultura popular é semelhante a uma fábrica que produz bens culturais padronizados, como filmes, programas de rádios, revistas, usado para manipular a passiva sociedade por mais difíceis que sejam suas circunstâncias. Ou seja, a indústria cultural, que sobretudo é vinculada nos meios de comunicação, ela produz, a partir da cultura de um povo, de forma massificada, essa cultura, para que essa população ela possa absorver essa cultura, consumir essa cultura como se fosse algo enlatado. E governos, se o uso dessa indústria cultural, alguns governos, a política mesmo, enfim, vários setores da sociedade, utilizam da indústria cultural como um modo de entreter essa sociedade para que a sociedade ela não venha prestar atenção em coisas ruins que estão acontecendo no seu dia a dia, como alguma reforma trabalhista que possa prejudicar o trabalhador, seja na fome que esteja acontecendo, seja alguma votação política que vai nos prejudicar. Mas como a gente está tão entretido com essa cultura que é industrializada, a gente acaba esquecendo, por meio dessa cultura, entretido com ela, os nossos problemas, né? O mal que porventura estejamos passando por conta de decisões governamentais e assim sucessivamente. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma pandemia, né, em que existem várias narrativas conflituosas de ambos os lados. Pessoas que mandam a gente se cuidar por conta do vírus, outras que negam esse vírus, negam a pandemia, mas diante dessa confusão que nós estamos vivendo, existe uma mídia ou um veículo de comunicação que estão, de certa forma, nos entretendo com produtos industrializados, de uma cultura industrializada. Continuando,
Ainda para Adorno e Horkheimer, o perigo inerente à indústria cultural é o cultivo de falsas necessidades psicológicas, que só podem ser atendidas e satisfeitas pelos produtos do capitalismo. Assim, eles perceberam, especialmente, a cultura produzida em massa como perigosa para a sobrevivência das artes mais difíceis de serem produzidas do ponto de vista técnico e intelectual. Por exemplo, dificilmente o povo, o homem comum, né, ele vai ter acesso a essa cultura ou essa arte que ela é mais elaborada, né? Ela é intelectualmente um pouco mais difíceis, como peças de teatros, peças de ópera, né? Qual é o acesso da cultura que nós temos? É o acesso a uma cultura massificada, né? É o funk, é o Arrocha, é um filme da Marvel, enfim, esses produtos que são colocados para a gente como produtos enlatados, como conservas, para que a gente possa produzir. E de certa forma, a gente deixa de consumir produtos culturais muito mais saudáveis para nós, que nos levem a pensar e a refletir a nossa realidade. E aí nós temos, por exemplo, né, aqui para exemplificar, para ilustrar tudo isso, né, a televisão como um maior exemplo de veículo, né, da indústria, utilizada pela indústria cultural para levar até as pessoas as produções, né, as produções dessa indústria cultural. Só que não temos hoje só a televisão, né? Nós temos também hoje os nossos smartphones, nossos computadores. Graças à internet, mudou esse veículo, que não é só a televisão. Ou seja, a mídia ela não está presente só na televisão. E aí nós temos alguns produtos, né? Como a Mulher Maravilha da Marvel, produtos dos cinemas como Mary Monroe, o funk, enfim. Enquanto a gente se delicia com esses enlatados, né, com essa cultura massificada, industrializada, a gente se esquece da reforma trabalhista. A gente não questiona, não reflete até que ponto isso pode ser bom para o trabalhador. A fome que está hoje, né, como sendo várias famílias estão sendo cometidas pela fome devido à falta de trabalho e emprego causada pela pandemia, o aumento de energia, ou seja, a gente deixa de pensar sobre esses fatores que de certa forma afetam as nossas vidas e a gente vai discutir o Big Brother da vida, né? A gente vai discutir sobre o filme, a gente vai discutir sobre uma música e a gente acaba se entretendo com essas coisas, esquecendo de refletir sobre aquilo que é muito mais importante em nossas vidas. Então, dentro dessa questão da cultura industrial, nós temos a cultura de massa. Né? Cultura de massa é um termo empregado para significar o processo de produção dos bens de consumo, de vários tipos, que alcance uma grande parcela da população. Por isso, cultura de massa, população, uma população massificada, com fins fundamentalmente lucrativos e comerciais. Por exemplo, a Anitta só é Anitta não é porque ela canta bem, mas porque alguém lucra com a Anitta, né? Então a Anitta é um produto de massa, de uma cultura de massa, né? Tirando aquela bonde da Poderosa, né? Não esqueci o nome daquela música dela, a Poderosa lá. É difícil você ter outro sucesso dela. Tem alguns outros, né? Mas, tipo assim, você passa e todo mundo tá querendo ouvir um novo sucesso, né? Um novo hit, um novo enlatado, né? Então, o artista que não compõe, não produz, ele não sobrevive muito nesse sistema mercadológico da cultura de massa. Cultura de massa, portanto, se refere ao processo de mercantilização da cultura por parte dos esforços de toda uma indústria cultural. Esse processo se dá a partir da inserção de produtos, ideias, conceitos industriais no âmbito da cultura e os esforços para que estes atinjam em massa a população, com o único objetivo de gerar relações comerciais. A Anitta, em cima de tudo, ela é uma cifra, né?
a Anitta, antes de tudo, ela é um logaritmo, ela é um produto, né? A cultura de massa é, por isso, parte integrante do sistema capitalista e de seus membros decorrentes. Podem ser considerados elementos da cultura de massa variadas formas de expressão, como a música, a dança, série, filmes, moda, esporte, tudo isso é vendável, tudo isso é vendido. Não é à toa, por exemplo, que no esporte as empresas como Globo, como SBT, Band, brigam por ter o direito de transmitir campeonatos. Porque ali naqueles campeonatos é onde, quando está passando o jogo, os patrocinadores desses veículos de comunicação estão querendo que passe comerciais ou a sua logomarca quando está acontecendo o jogo, porque naquele momento milhares de telespectadores estão assistindo o jogo, né? E geralmente quem está assistindo o jogo? Homens, algumas mulheres e todos produtos que vão ser passar em comerciais nesse horário são para esse público, de certa forma que tem um poder aquisitivo para comprar esses produtos. Para mulheres vai passar produtos de beleza, de cabelo, para homens é carro, né? Então o esporte também é um produto de massa, né? Ele é uma cultura de massa, um produto que é dado às massas. Então eu posso dizer que, além disso, os maiores difusores da cultura de massa são chamados de meios de comunicação de massa. E o maior deles é a televisão. Mas depois nós temos jornais, nós temos as internets, né, pelo meio dos computadores e smartphone. Eu tenho as revistas, hoje mais revistas eletrônicas e outros meios, né, que é onde se pode haver. Portanto, no processo de hegemonização da cultura, esses veículos eles são de grande importância. Aqui nós temos agora exemplos de cultura de massa: Mary Monroe, Coca-Cola, Barack Obama, jogo de futebol, revista de quadrinho, novelas, moda. Eu ainda colocaria aqui outras manifestações culturais, como por exemplo carnaval fora de época, micaretas, samba, né? Tudo isso, uma cultura de massa, né, que é utilizada como produto, como verdade. No Carnaval do Rio de Janeiro, onde a Globo faz a transmissão, são vários anunciantes que estão anunciando ali e eles brigam por aquele horário e pagam muito caro para ver a sua marca atrelada àquele momento, né, que está acontecendo, que está sendo transmitido pela TV. A diferença entre arte e cultura são a mesma coisa? São duas coisas distintas, mas que estão relacionadas, né? Então, a diferença entre arte e cultura são duas coisas muito importantes no desenvolvimento intelectual e cognitivo de uma pessoa. Sabemos da importância da arte como ferramenta humana para a expressão de sentimentos e sensações, e percebemos a manifestação artística acontecendo de diversas maneiras nas diversas culturas que existem. A importância da arte e da cultura torna ambas objeto de estudo de diversas áreas do conhecimento, né? Tanto cultura como arte, elas são estudadas além pela ciência, que é a estética, né, ou filosofia da arte, que reflete a arte, né? Outras ciências, como a sociologia, a antropologia, né, são estudadas por essas áreas de conhecimento. A importância da arte e da cultura torna ambos objeto de estudo de diversas áreas do conhecimento, enquanto que a cultura é um conjunto de conhecimentos, costumes, crenças e padrões de conhecimento, como a gente vive, né, que caracteriza uma população, um povo, né, um grupo, que são transmitidos socialmente, né, que caracterizam toda uma população. A arte, por sua vez, ela é definida como a habilidade que supõe a criação de obras, sejam elas de caráter estéticos, centradas na produção de um ideal de beleza e harmonia e na expressão da subjetividade humana ou na atividades de produção de objetos e bens e serviços. Nesse sentido, eu posso exemplificar, né, enquanto
a arte quanto uma produção artística e a arte como produção de um objeto ou de uma atividade. Eu tenho aqui como exemplo, eu tenho a cultura da política, a arte política, técnica. O político tem que ser técnico em cima de tudo, saber discursar, ter uma boa concatenação de ideias, ideias organizadas. Mas também eu tenho expressões como a dança, né, como uma manifestação de arte. Eu tenho, por exemplo, como arte a técnica de se fazer, pintar, cuidar das unhas, fazer roupa com uma costureira. Eu tenho a arte de jogar futebol, né? Eu tenho também a arte quanto representação. Eu tenho a arte como a representação em filmes, em teatro. Eu tenho a arte como uma técnica de educação, a arte de educar, né? Então, eu tenho a arte como as atividades que me fazem fazer bem alguma coisa. É a habilidade de fazer bem uma determinada coisa. E a arte, essas artes, todas elas reunidas, elas vão caracterizar um grupo de pessoas. Então, eu posso dizer que a arte, as suas técnicas de se fazer bem uma determinada coisa, está relacionado com a cultura, com o povo. Então eu tenho a arte de fazer farinha, a arte de costurar, a arte de representar, a arte de cantar e tudo isso, todas essas habilidades, né, religiões, hábitos, atitudes fazem parte da cultura de um povo, é o que vai caracterizar aquele povo, ok? Eu quero agradecer a atenção de todos, muito obrigado, e espero que esse vídeo tenha ajudado no entendimento do conteúdo. Façam o exercício de vocês, nunca se esqueçam, tá? Muito obrigado. Até mais.